Sexo e Destino, de André Luiz, primeira parte, capítulo 11. Colaborando na assistência à dona Beatriz, que enfraquecia sempre, tornamos a ver Marita no encerramento da tarefa diária. Novembro chegou com chuvas torrenciais. Naquele dia, depois de algumas horas marcadas de canícula intensa, de calor intenso, nuvens gigantescas ocultavam os picos, abreviando o crepúsculo que se adensava, abastecido de água e névoa. Copacabana molhada nas horas de movimentação culminante acentuou a algazarra. Todo o povo que transitava nas ruas parecia disputar a melhor num concurso de pressa. Maratona improvisada. Veículos despejavam filas enormes de pessoas, evidentemente sequiosas de tranquilidade doméstica, que vinham do norte e do centro. Carros buzinavam no espelho irrigado do asfalto, pedindo vez. Transeuntes encapuzados acotovelavam-se, esperando as conduções que vinham do extremo sul. A filha adotiva de Cláudio alcançou o vasto edifício enfrentando o aguaceiro. De Copacabana ao Flamengo, o trajeto de ônibus, tão logo iniciado, foi rápido. E do coletivo até a casa, o trecho de caminho constou simplesmente de alguns passos, mas mesmo assim despiu a capa diante do elevador como quem deixava a piscina. Tudo frio e sombra em torno. Entretanto, mais dolorida que a tarde tenebrosa, surgia sua alma atormentada através dos olhos pisados do cansaço e vigília. De repente, a vizinha solicitou sua atenção para os adornos leves que carregava numa cesta de arame. A jovem chamada a si examinou ligeiramente os papéis pintados para a festiva noite de aniversário em apartamento próximo, pronunciou automaticamente breves palavras de admiração e ensimesmou-se abafada para somente aliviar-se de algum modo ao se reconhecer no recanto familiar. Ninguém a esperava. Sozinha, estirou-se no leito, procurando recapitular os acontecimentos da véspera, mas o estômago reclamava alimento. Recordou que varou o dia em absoluto jejum. Se levantou, consultou os recursos da copa, entretanto os pratos que haviam sobrado não eram de acordo com o seu apetite. Apesar da temperatura baixa a se refletir nas suas mãos gélidas, sentia excitação, calor. Se cansou de pensar, trazia os nervos tensos. Desejou mate frio. Abriu a geladeira e se serviu. Parou os olhos pestanejantes no telefone a distância curta. Não se conteve, discou. Porém, na residência dos Torres, uma voz imprecisa informou que Gilberto saiu. Não estava. Ela esmoreceu ainda mais. Arrastou-se voltando ao quarto e abriu a janela. Queria desafogar-se no ar fresco. Debruçou-se no parapeito, contemplando a cidade, lá embaixo. Sob a chuva, os automóveis pareciam animais fugitivos. A moça refletia, mirando o casario iluminado, deduziu que milhares de pessoas aí se aglomeravam, suportando talvez problemas piores ou semelhantes ao dela, adquirindo em vão de si mesma o porquê de encontrar-se tão entranhadamente acorrentada a Gilberto, quando centenas de rapazes respiravam não longe, com excelentes predicados para interessarem pelo seu coração. Sentia-se desalentada, insatisfeita, aspirava entreter-se, fugir de si mesma. Inutilmente fez menção de vestir um casaco e descer à rua, a fim de se distrair, apesar do mau tempo. Entretanto, não era apenas a chuva copiosa que frustrava os seus impulsos. O espírito ansiava deslocar-se, o corpo não. Excitação e fadiga. Tentou mergulhar na leitura,
acomodando-se no leito, depois de apanhar uma novela em que o marcador lhe indicava o lance interrompido. Mas lembrou-se de Cláudio. O pai adotivo raramente se atrasava e, desde a véspera, não conseguia recordá-lo sem temor. Reergueu-se e preparou-se para o descanso. Precavida, apagou todas as luzes. Quando chegasse, de certo acreditaria que ela estivesse distante. Trancada agora na sombra, atirou-se à cama com o abandono de quem larga um fardo importuno e passou a meditar. Realinhou na memória todas as esperanças e sonhos, provas e inibições da curta existência, deitando lágrimas no linho do travesseiro. Daí a instantes escutou os passos do chefe da casa, que se movia de uma peça para outra. Pela sutileza do andar, percebeu quando Cláudio veio muito de leve espreitar o seu aposento. Experimentou a maçaneta, mas não insistiu. Ela e Marina guardavam o hábito da vedação ao se ausentarem à noite. Ouviu o barulho inconfundível da garrafa em atividade e logo após assinalou seu regresso à rua, ao mesmo tempo que notava o seu nervosismo pela maneira violenta de fechar a porta ao sair. Aliviada, fez-se menos inquieta. Marita estava realmente só, uma vez que até mesmo os 2 vampirizadores do apartamento, ao que presumíamos, andavam fora, ajustados ao companheiro. Horas passaram lentas, difíceis. 11 em ponto, quando Neves e eu nos dispusemos ao socorro magnético, oramos intercedendo a bênção do Cristo e o auxílio do irmão Félix, a benefício da moça exausta. Mobilizamos as possibilidades de nosso âmbito estreito. Ela, a princípio, reagiu negativamente, empenhando-se na vigília, mas cedeu enfim. Operamos cautelosos, reduzindo sua capacidade de movimentação, obrigado a que nos víamos a prever a sua intenção de se reunir a Gilberto, como sucedeu na véspera. Ou seja, o passe que eles estavam aplicando para ajudá-la a recuperar as forças também a impediu de sair. Efetivamente desligada do corpo, expressou completo alheamento sem manifestar o mínimo interesse pelo ambiente. Absorvida na paixão que se apoderava de todas as suas forças, monologava pensando alto. Gilberto, onde está Gilberto? Tentou equilibrar-se, entretanto rodopiou vacilante e meditou aflita. Alguém que me ampare, preciso encontrá-lo. Apoiamos prestativos. Iniciávamos a saída quando simpática senhora desencarnada se aproximou de nós, declarando-se mensageira do irmão Félix, que nos esperava num posto socorrista. Prestimosa, a abraçou paciente, com o jeito característico da mulher, e mais facilmente nos pusemos a caminho. Demandaríamos bairro próximo, onde respeitável instituição espírita cristã nos ofereceria aconchego. Nos disse a recém-chegada, que se apresentou sob o nome de Irmã Persília. Notei que Neves e ela trocaram delicadezas mudas, revelando conhecimento anterior. Mas Persília não se demorou em qualquer consideração individual, mas entregue ao trabalho que a si mesma conversou com a frágil menina, encorajando-a, esforçando-se por descentralizar sua atenção, apontando quadros e ocorrências do trajeto, sem resultado. A moça não apresentava outros pensamentos, palavras e objetivos que não fossem Gilberto. Fascinação enredando todos os reflexos. Então vamos lembrar que a obsessão tem várias fases e a fascinação é quando o obsessor domina
o obsediado pela sintonia. A cada apontamento afetuoso, respondia perguntando em que lugar e a que instante seria finalmente conduzida à presença dele, ao que a benfeitora respondia com admirável senso materno, sem a menor expressão de gracejo ou desagrado, como se falasse com uma filha doente, procurando reajustá-la dentro de amorosa solicitude, comportamento esse com que nos induzia à imitação. Dessa forma, nem Neves e nem eu nos sentíamos inclinados a considerar de maneira negativa nenhuma daquelas frases francas de menina e moça que denotavam os seus estímulos sexuais, limpos e inocentes, convertendo-a, naquela hora, em criança extrovertida. Então, com o carinho que Persília tratava a menina, Neves e André entenderam que os sentimentos dela eram puros, inocentes, e não pensamentos indignos. Não dava para eles se ligar em julgar, que era o objetivo deles era não julgar, né? Era sempre entender para poder ajudar. Alcançando o recinto de atividades espirituais, que era a nossa meta, fomos acolhidos pelo irmão Félix em pessoa, acompanhado de mais 2 amigos. O instrutor nos informou de que recebeu nosso comunicado, acentuando o modesto que, dispondo de algum tempo, deliberou vir ele próprio examinar o que sucedia. Marita contemplou estática, indiferente, parecendo abobalhada, absolutamente inepta, confusa, incoerente e distante para avaliar a importância do sábio que a brindava com paternais gentilezas. Mentalmente encravada nas recordações do jovem Torres, as indagações que propunha dariam de certo para escandalizar, não estivéssemos preparados a fim de auscultar os seus conflitos. Amparada por Félix, que nos dirigia, tolerante, entrou no edifício, inquirindo se havia chegado, por fim, ao clube onde comumente surpreendia Gilberto, encaminhada ao compartimento espaçoso em que recolheria o necessário socorro magnético. Quis saber o motivo pelo qual se imprimiu tanta mudança no salão de baile. Mirando distanciada, pequena equipe de servidores desencarnados que desenvolvia tarefa assistencial em ângulo oposto, alegou que a orquestra não devia adotar silêncio contínuo e, escutando as buzinas que chiavam na rua, procurou descobrir se Gilberto vinha chegando para dançar. Então, pensamento fixo, não percebeu quem estava com ela, não entendendo que ela estava sendo ajudada, sem perceber que não estava onde ela queria, e eles estavam ali para ajudar, sem julgamento. De raciocínio obliterado, um raciocínio que não apaga, né? Como se achava, via por fora as criações mentais que arquitetava por dentro, sem ligeira noção da realidade exterior. Félix, no entanto, ouvia todas as suas manifestações inconsideradas com ternura de um pai, grave sem aspereza, firme mas sem ser rude, né? Compreensivo sem atitudes açucaradas que comprometessem sua autoridade de educador. Então, compreendendo, mas sem passar a mão na cabeça dela, para não despertar aquele, ai, coitadinha de mim, ai, como eu sofro, como eu sou infeliz. Replicava sempre entre a bondade e a circunspecção devidas a um enfermo, abstendo-se de melindrar os seus sentimentos ou de encorajar as suas ilusões.
Então, ele não dava bronca, mas também não alimentava as ilusões dela. Ele estava sendo um pai. Instalando-a em ampla cadeira, a fez descansar na hipnose tranquila. Marita se calou, ilhada nas memorizações em que se deleitava, ao passo que o instrutor lhe ministrava passes balsâmicos. A operação magnética foi longa, minuciosa. Em seguida, Félix rogou-lhe falar, expondo o que mais desejava de nós. Ao que a moça gaguejou acanhada, suplicando a presença de Gilberto e afirmando que alimentava dúvida sobre se aquele era realmente o grêmio em que se entrevistavam. Pediu socorro, proteção, inclinou-se para Persília no impulso de criança quando tem fome de colo materno e chorou de manso, como a implorar que não a detivéssemos. O irmão Félix, compassivo, nos informou, sem que a paciente penetrasse o fundo das elucidações, que, infelizmente, a intervenção efetuada em favor dela não poderia ultrapassar a superfície, prevalecendo apenas para a sustentação do repouso físico que a paixão juvenil se converteu em psicose grave, que a pobre menina se deixou arrastar pelo desvario afetivo, a ponto de cair no pior tipo de possessão, aquele no qual a vítima adere gostosamente ao desequilíbrio em que se consome. Aqui uma observação importante, né, gente? Félix passava informações para Neves e André sem que ela percebesse. Embora o passe tivesse sido minucioso, com potencial de ajudá-la, isso não seria possível porque ela estava blindada pela fascinação, que é o pior tipo de possessão, né? Como ele falou, a vítima adere gostosamente ao desequilíbrio em que se consome. Então, ela está se consumindo, digamos assim, consciente. Ela está gostando de estar sendo consumida. Ela está gostando daquele, ai, coitadinha de mim. E acentuou que consultou o seu organismo no sentido de se atalhar o início de sua alienação mental com o socorro de alguma enfermidade séria que, ao lançá-la no leito, modificaria sua mente, predispondo-a a diferentes impressões. Entretanto, o corpo da jovem não se mostrava habilitado a receber esse gênero de amparo. Marita, sumariamente desorientada e enfraquecida, desencarnaria no desajuste orgânico mais pronunciado que viesse a sofrer em caráter providencial. Não surgia outra alternativa senão a de esperar pela resistência moral dela mesma. Olha, ele aqui, mais uma vez, nos mostrando que muitas das doenças que enfrentamos vêm sem estar programada ou sem qualquer outra necessidade, a não ser para vem, né, para nos ajudar. Ela diz ter examinado, ele falou, né, que ele examinou o corpo da Marita a fim de provocar uma doença para ajudá-la por algum tempo, né? Mas até que ela por si só saísse da situação, mas que isso não seria possível porque ela correria o risco de desencarnar. Então não tinha o que fazer, não tinha como instalar uma doença para ajudá-la. Convidados a escoltá-la até a casa, Neves e Persília e eu voltamos. Marita não revelava aspecto algum para melhor.
quanto à condição mental, mas o auxílio magnético surtiu efeito imediato e salutar, e, reajustada ao corpo denso, passou a repousar sem agitação, pelo que a deixamos dormindo profundamente. Nos despedimos de Persília sob o céu estrelado e de novo a sós, talvez porque sentisse minha pergunta inarticulada. Neves confidenciou: André, você conhece essa senhora? E ao meu sinal negativo: essa é a mesma que eu vi no cabaré quando agredi meu genro. Num gesto impensado, a desconhecida me apoiou no regresso ao aposento de Beatriz, apenas com a diferença de que hoje não traz consigo o distintivo luminoso. Mas não tenho dúvida alguma, é a mesma pessoa. Então vamos lembrar, né, que houve um episódio em que o Neves ia bater no Nemésio e uma senhora iluminada o deteve e o conduziu de volta a cuidar da filha Beatriz. Então ele a reconheceu e por isso que eles, né, trocaram assim. O André percebeu que eles se conheciam de alguma forma. Então, apesar de que ela agora não estava mostrando a sua luminosidade, ela estava diferente, mas ele, Neves, né, reconheceu quem era, que foi a pessoa que o ajudou naquele momento. E assim nós vamos continuar o nosso estudo no próximo capítulo. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.